Bom dia, ou boa tarde, boa noite. Respondo pelo nome de Mário Matsombo, estudante de curso de licenciatura em Contabilidade e Auditoria. Apresento o projeto Monografia, a cadeira Trabalho Fim do Curso, com o tema Análise do Impacto da Covid-19 nas demonstrações financeiras da empresa Runil Auto, da cidade de Maputo, nos anos 2020 e 2021. Como introdução, a pandemia de Covid-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em março de 2020, trouxe consequências profundas e duradouras para a economia global. Empresas de todos os setores enfrentaram desafios sem precedentes, desde interrupções nas cadeias de suprimentos até mudanças drásticas na demanda do consumidor. No contexto das PMEs, os impactos foram ainda mais pronunciados devido à sua menor capacidade de absorver choques financeiros e operacionais. Neste contexto, a empresa Runil Auto, localizada na cidade de Maputo, em Moçambique, é um exemplo de como a pandemia afetou as empresas específicas em economias emergentes. Como muitas outras empresas, a Runil Auto teve que navegar por um período de grande incerteza, adaptando suas operações e estratégias financeiras para sobreviver às condições econômicas adversas impostas pela crise sanitária. Este estudo se propõe a analisar detalhadamente o impacto da Covid-19 nas demonstrações financeiras da Runil Auto durante os anos 2020 e 2021. A presente pesquisa está dividida em quatro capítulos, em que encontraremos como no primeiro capítulo, a parte introdutória, no segundo capítulo, a revisão de literatura, terceiro capítulo, metodologia da pesquisa e, por fim, que é o quarto capítulo, que é a discussão de resultados. Temos como justificativa acadêmica e científica a mesma que mostra que esta pesquisa investiga como a pandemia influenciou a saúde financeira da empresa Runil Auto, com foco em Maputo, um importante centro econômico de Moçambique. Este estudo contribuirá para a literatura sobre gestão financeira em tempos de crise, abordando lacunas existentes em pesquisas sobre empresas africanas, atendendo e considerando que a pandemia de Covid-19 impactou significativamente a economia global, incluindo as empresas de todos os setores e regiões. Temos como justificativa pessoal e profissional o mesmo estudo que visa analisar os impactos financeiros da pandemia, explorando métodos eficazes para mitigar crises, fortalecer habilidades profissionais e oferecer subsídios para práticas futuras. A mesma pesquisa também busca desenvolver estratégias robustas para relatórios financeiros, promovendo transparência, confiabilidade e confiança de investidores. Os resultados não só beneficiarão empresas em Maputo, mas também beneficiarão as empresas por aí fora, atendendo e considerando também que a pandemia da Covid-19 destacou a importância da resiliência e adaptação na contabilidade e gestão financeira, especialmente em Moçambique. Na justificativa social, nós conseguimos analisar o impacto da Covid-19 nas demonstrações financeiras da empresa Runil Auto, da cidade de Maputo, nos anos 2020 e 2021. É de grande relevância, pois permite compreender como crises globais afetam a estrutura econômica e social de comunidades específicas. Neste contexto, encontramos a relevância social, emprego, sustento, economia local, resiliência e futuro. Atendendo e considerando que a pandemia da Covid-19 trouxe desafios imensos, não apenas para a saúde pública, mas também para a economia global e local, afetando a vida de milhões de pessoas. A pandemia de Covid-19 trouxe desafios significativos para empresas em todo o mundo, impactando suas operações, finanças e estratégias de sobrevivência. A Runil Auto, uma empresa localizada em Maputo, não foi exceção a esta regra. Nos anos 2020 e 2021, a empresa enfrentou um cenário econômico turbulento, com restrições operacionais, mudanças de demandas dos consumidores, interrupções nas cadeias de suprimentos.
Esses fatores levantam questões cruciais sobre como a Covid-19 afetou as demonstrações financeiras da Runil Auto. A análise dessas demonstrações financeiras é fundamental para entender as consequências das pandemias nos indicadores de desempenho financeiro da empresa, como receita, lucro líquido, fluxo de caixa de solvência. É necessário investigar se a Runil Auto conseguiu adaptar suas estratégias financeiras e operacionais para mitigar os impactos negativos, se houve algum aspecto positivo inesperado decorrente da crise. Assim, a pesquisa busca responder à seguinte questão central: como a pandemia de Covid-19 impactou as demonstrações financeiras da Runil Auto nos anos 2020 e 2021 e quais foram os principais fatores que contribuíram para esses impactos? Esta é a nossa pergunta de partida. Temos como perguntas de pesquisa, junto ou referente ao mesmo tema. Como a primeira pergunta temos: quais foram as variações na receita de Runil Auto durante os anos 2020 e 2021 na comparação aos anos anteriores? Segunda, como os lucros líquidos da Runil Auto foram afetados pela pandemia de Covid-19 nos anos 2020 e 2021? Terceira, quais mudanças ocorreram no fluxo de caixa operacional da Runil Auto durante a pandemia? Quais indicadores de solvência financeira, como o índice de liquidez corrente e o índice de endividamento, apresentaram alterações significativas nos anos 2020 e 2021? Por último, quais foram as principais estratégias financeiras adotadas pela Runil Auto para enfrentar os desafios impostos pela pandemia? Temos como objetivos de pesquisa. O objetivo principal desta pesquisa é identificar e analisar os impactos diretos e indiretos da Covid-19 nas demonstrações financeiras da Runil Auto, avaliando aspectos como liquidez, endividamento e rentabilidade antes e durante a pandemia. Este é o nosso objetivo geral e, como específicos, nós temos avaliar as mudanças nas demonstrações financeiras da Runil Auto em resposta à pandemia, investigar os efeitos da Covid-19 nos indicadores financeiros da empresa, propor recomendações baseadas nas lições aprendidas durante a pandemia para fortalecer a saúde financeira da empresa. Temos como metodologia de pesquisa quanto à abordagem combinando os métodos quantitativos e qualitativos para uma análise abrangente do impacto da Covid-19 nas DFs da Runil Auto. A abordagem qualitativa envolve a análise de dados financeiros específicos, enquanto a abordagem qualitativa abrange entrevistas e análise de conteúdo para obter subsídios mais profundos sobre estratégias de desenvolvimento ofertados pela empresa. Quanto à natureza, nós escolhemos uma pesquisa, ou melhor, quanto à abordagem, escolhemos uma abordagem mista. E quanto à natureza, nós escolhemos uma pesquisa aplicada. Esta pesquisa que visa gerar conhecimentos para a solução de problemas específicos relacionados ao impacto da Covid-19 nas DFs da empresa Runil Auto. O objetivo é aplicar o conhecimento teórico em um contexto prático para avaliar e compreender os efeitos da pandemia sobre as finanças da empresa. Quanto aos objetivos, escolhemos uma pesquisa descritiva, em que a mesma busca descrever as características do fenômeno estudado, no caso, o impacto da Covid-19 nas DFs da Runil Auto. Isso envolve a coleta e análise dos dados financeiros específicos para descrever as mudanças ocorridas nos anos 2020 e 2021. Também escolhemos, quanto aos objetivos, a pesquisa exploratória, essa que possui um caráter exploratório, pois visa investigar de forma mais aprofundada os efeitos e estratégias financeiras adotadas pela empresa durante a pandemia. Isso inclui a identificação de novos aspectos e questões que podem não ser plenamente compreendidos ou documentados na literatura existente. Quanto aos procedimentos, nós escolhemos uma pesquisa documental, a mesma que envolve a coleta e análise de documentos internos da empresa,
como as demonstrações financeiras. Neste caso, nos referimos ao balanço patrimonial, demonstração de resultados, demonstração de fluxos de caixa e notas explicativas dos anos 2018 a 2021. Esses documentos são essenciais para entender as mudanças financeiras ao longo do tempo e comparar os períodos pré-pandemia e durante a pandemia. Quanto aos procedimentos, ainda temos o estudo de caso. O estudo de caso será utilizado para uma análise detalhada da Runilauto, uma empresa específica situada em Maputo. O estudo de caso permite uma investigação aprofundada de um fenômeno dentro do seu contexto real, proporcionando uma compreensão mais completa dos desafios e estratégias adotadas pela empresa durante a pandemia. Este procedimento inclui coleta de dados primários, em que faremos entrevistas semi-estruturadas com gestores e funcionários da Runilauto para obter subsídios qualitativos sobre as estratégias e percepções relativas à gestão financeira durante a pandemia. Também faremos a coleta de dados secundários. No mesmo, faremos a revisão de relatórios financeiros, documentos internos e outras fontes relevantes para complementar a análise quantitativa e qualitativa. Local de estudo foi na cidade de Maputo, na capital de Moçambique, onde a empresa Runil está localizada. A análise concentrou-se nos anos 2020 e 2021, período escolhido para permitir uma avaliação detalhada do impacto direto da pandemia de Covid-19, desde seu início, passando pelas fases mais críticas até os primeiros sinais de recuperação econômica. Temos como população as projeções financeiras da Runilauto para os anos 2020 e 2021, gestores e funcionários da Runilauto que atuaram diretamente envolvidos na gestão financeira durante o período da pandemia. Na amostra temos dados financeiros que foram utilizados, as projeções financeiras completas da Runilauto, neste caso destaco o balanço patrimonial, demonstração de resultados, demonstração de fluxos de caixa e notas explicativas dos anos 2020 e 2021. Temos também na amostra entrevistados que foi selecionado um grupo de 10 gestores e funcionários da Runilauto com conhecimento detalhado sobre a gestão financeira e estratégias adotadas. Temos técnicas e instrumentos de recolha de dados, que foi por meio de entrevistas e análise documental. Temos instrumentos da própria recolha de dados, que foram os formulários de coleta de dados. Neste caso, estamos a falar de planilhas para registrar e organizar os dados financeiros extraídos das demonstrações financeiras, e também as entrevistas, que foi por guia semi-estruturado, com perguntas abertas para conduzir as entrevistas com os gestores e funcionários. Discussão de resultados. A análise dos dados obtidos durante este estudo revelou impactos significativos da pandemia de Covid-19 nas projeções financeiras da Runilauto. As entrevistas e análises documentais evidenciaram que, em 2020, a empresa sofreu uma redução de receitas de cerca de 35%, acompanhada por um aumento de despesas operacionais relacionadas à implementação de medidas sanitárias, como o fornecimento de equipamentos de proteção individual e higienização dos espaços de trabalho, segundo o INE 2021. Os indicadores financeiros como liquidez e solvência deterioraram-se consideravelmente. A taxa de liquidez corrente da Runilauto caiu de 1,8 em 2019 para 1,2 em 2020, ilustrando dificuldades no cumprimento de obrigações de curto prazo. No entanto, em 2021, observou-se um ligeiro aumento para 1,4, trazendo ao relaxamento das restrições e a adaptação da empresa ao novo normal por meio de digitalização de alguns serviços, como a gestão de pedidos online e marketing digital, segundo o Banco Mundial 2021. As entrevistas qualitativas destacaram a resiliência organizacional evidenciada pelas estratégias inovadoras, pela gestão para mitigar os impactos.
A integração dos dados quantitativos e qualitativos permitiu compreender que, embora a empresa tenha enfrentado desafios, as estratégias adotadas foram eficazes para iniciar um processo de recuperação econômica em 2021. Estes resultados reforçam a relevância de uma abordagem estratégica e adaptativa em períodos de incerteza. Em jeito de conclusão, a análise do impacto do Covid-19 nas projeções financeiras da empresa Lunil durante os anos 2020 revelou consequências importantes para o desempenho e planeamento estratégico da organização. A pandemia trouxe uma quebra acentuada nas receitas projetadas devido à redução da procura dos serviços e produtos automotivos, aliada a desafios como interrupção nas cadeias de abastecimento e o aumento de custos operacionais. Em 2021, foi possível observar uma tendência de recuperação gradual, ainda que longe dos níveis pré-pandemia, evidenciando a resiliência da empresa perante um contexto econômico adverso. Esta pesquisa reforça a importância de uma gestão financeira ágil e de um planeamento estratégico robusto, que contemple cenários de incerteza. Para além disso, sublinha a necessidade de incorporar análises de risco em projeções financeiras, especialmente em setores vulneráveis a choques externos. As instruções apresentadas fornecem contribuições detalhadas para o setor automotivo em Moçambique, permitindo que as outras empresas possam beneficiar das lições aprendidas e se preparem melhor para enfrentar crises futuras. A continuidade desta investigação pode aprofundar o estudo das estratégias de recuperação econômica no setor e avaliar o impacto das políticas públicas no apoio das empresas durante crises pandêmicas. E por fim, aqui trago as referências bibliográficas em que estão bem ilustradas e detalhadas. E muito obrigado. As brincadeiras são coletivas, mas o futuro é individual. Obrigado, mestre Abílio Mchanga, por todo o suporte dado ao longo do curso.